De volta para o futuro. Será que isso realmente poderia acontecer com uma máquina do tempo de verdade? Fiquei arrasado. Pensei que se eu conseguisse construir uma máquina do tempo, poderia voltar e vê-lo novamente contar-lhe o que ia acontecer e talvez até salvar sua vida. E assim isso se tornou uma obsessão para mim. Em 1995, um jovem inventor inquieto jurou ter subvertido as leis do tempo em sua garagem. A princípio, sua história parecia o delírio de um ouvinte noturno, até que transformadores começaram a desaparecer. Apagões se espalharam pelo Missouri e ele desapareceu em uma explosão repentina. Inspirando-se em Einstein-Malik, acredita que pode dobrar o tempo e o espaço usando a luz. Se eu conseguir distorcer o tempo em um ciclo, posso ir do passado para o presente e para o futuro. Mas como estou preso em um ciclo, posso ir do futuro de volta para o passado. Tudo o que restou foi uma nota queimada. Não se trata de tempo, trata-se de perspectiva. Anos mais tarde ele reapareceu e a verdade que carregava era mais estranha do que qualquer um poderia imaginar. A noite em que ele desapareceu. A noite em que ele desapareceu foi o tipo de noite que as pessoas não esquecem mesmo décadas depois. Pergunte aos vizinhos que moravam naquela rua tranquila do Missouri e você ouvirá uma dúzia de relatos diferentes, alguns calmos, outros dramáticos e alguns que soam quase sobrenaturais. Mas todos convergem para a mesma imagem, uma garagem repleta de equipamentos estranhos, um incêndio inexplicável e um homem que entrou na fumaça e nunca mais saiu. Tudo começou com um ruído. Não o barulho habitual de ferramentas ou o estrondo do capô de um carro, mas um zumbido baixo e constante que se propagava pela rua como a vibração de máquinas pesadas. Alguns compararam-no a um gerador. Outros disseram que o som era mais parecido com o ruído estático de linhas de alta tensão. Seja o que fosse, não era algo comum em um bairro residencial. Ao pôr do sol, as luzes das varandas piscavam, e alguns moradores chegaram a afirmar que suas TVs exibiram estática por um instante. Por volta dessa hora, várias pessoas notaram um leve brilho azul vazando pelas frestas da porta da garagem. Um vizinho curioso e um pouco preocupado aproximou-se e disse que o ar cheirava a metal e ozônio, como costuma acontecer antes de uma tempestade. Ele pensou em bater na porta, mas desistiu. Ele estava sempre construindo alguma coisa estranha lá dentro, o homem lembrou mais tarde. Imaginei que ele soubesse o que estava fazendo. Eu só não queria levar um choque. O que aconteceu em seguida se espalhou pela rua em minutos. Um clarão repentino iluminou a entrada da garagem, seguido quase imediatamente por fumaça. A princípio, alguns pensaram que era apenas mais um de seus experimentos estranhos que deu errado. Talvez um curto-circuito, talvez um fusível queimado. Mas quando a fumaça ficou preta e as chamas lamberam a moldura da porta da garagem, a situação mudou. Os vizinhos ligaram para o 911 e quando as sirenes começaram a soar à distância, uma multidão já se reunido para assistir à garagem em chamas. O fogo se alastrou rapidamente. Testemunhas descreveram ter ouvido estalos altos como tiros quando partes do equipamento explodiram sob o calor. Os fios se enrolavam como serpentes nas chamas e fragmentos de metal cobriam a entrada da garagem. Um homem pegou uma mangueira de jardim e tentou apagar o fogo, mas era inútil. Era como se o fogo estivesse se alimentando de si mesmo, disse ele. Eu jogava água, mas não fazia diferença. Os bombeiros chegaram em poucos minutos, mas até eles ficaram surpresos com o que encontraram. O fogo não estava se alastrando como um incêndio normal em garagem. A maioria dos incêndios começa em papelão, madeira e tecido, e depois se alastra para fora. Este, porém, parecia queimar das máquinas para fora, como se o próprio equipamento fosse o combustível. Quando as chamas finalmente foram controladas, a garagem não passava de uma carcaça enegrecida. Mas o verdadeiro choque veio depois da busca. Não havia sinal dele. Nenhum corpo, nem mesmo restos mortais. Os bombeiros esperavam encontrar pelo menos fragmentos ósseos ou algo identificável nas cinzas, mas a garagem estava vazia.
Era como se ele nunca tivesse estado lá dentro. Os investigadores vasculharam o que puderam, retirando pedaços de fios cacos de vidro derretido e alguns cadernos parcialmente queimados. Uma página sobreviveu o suficiente para ser lida antes de se desintegrar em cinzas. Nela, rabiscadas com tinta grossa, estavam as palavras: "Não se trata de tempo. É uma questão de perspectiva." O bilhete levantou mais perguntas do que respostas. Era uma mensagem? Um aviso? Ou apenas os devaneios de um homem imerso demais em seus próprios experimentos? Ninguém sabia. Tudo do que sabiam era que o homem que trabalhava naquela oficina havia desaparecido, e a história de seu sumiço estava prestes a ganhar vida própria. Para os moradores daquela rua, foi uma noite assustadora e desconcertante. Para todos os outros que ouviriam a história mais tarde, foi o primeiro capítulo de um mistério que ainda se recusa a morrer. Mas primeiro, quem era esse homem de verdade? O misterioso inventor. Antes de seu nome ser sussurrado em programas de rádio noturnos e fóruns de teorias da conspiração, ele era apenas mais um cara no meio oeste americano com uma garagem bagunçada e a cabeça cheia de grandes ideias. Ele não era um físico com doutorado, trancado em um laboratório universitário, e definitivamente não tinha dinheiro de bolsas de pesquisa ou apoio corporativo. Ele era, para todos os efeitos, a definição de um inventor amador. Mas se você perguntasse a ele, ele diria que era exatamente por isso que tinha um diferencial. Os amigos o descreviam como uma mistura de genialidade e imprudência. Ele conseguia desmontar um micro-ondas, refazer a fiação de metade dele e transformá-lo em algo que você nem saberia nomear. Se você o deixasse sozinho com uma caixa de peças sobressalentes, ele já teria conectado tudo a uma placa de circuito antes mesmo de você voltar com o almoço. Um amigo se lembrou de chegar na casa dele e encontrá-lo equilibrando uma escada de Jacó, um arco de faíscas elétricas, em uma bancada velha, como se fosse uma mesa de centro nova. Ele não tinha medo, disse o amigo. Ou talvez ele simplesmente não pensasse em medo. A história que realmente acendeu a faísca, no entanto, foi aquela que ele compartilhou no programa Coast to Coast AM em 1995. Para quem não conhecia, Coast to Coast era aquele tipo de talk show noturno onde OVNIs, figuras misteriosas e conspirações governamentais eram assuntos cotidianos. Era estranho, era selvagem e as pessoas adoravam. E quando esse jovem ligou para descrever como havia feito um parafuso de aço desaparecer usando uma escada de Jacó modificada e um laser, os ouvintes se animaram. Ele não estava apenas dando palpites sem fundamento. Explicou tudo com um nível de detalhe que fez até os céticos pararem para pensar. É claro que mexer com forças que a maioria de nós não entende traz riscos. Quando seu sistema precisou de mais energia, ele não seguiu exatamente os canais oficiais. Em vez disso, pegou emprestado 6 transformadores enormes de uma usina elétrica local, provocando um apagão em partes do Missouri. Essa pequena façanha lhe rendeu uma ficha policial e uma breve passagem pela prisão. Os moradores locais balançaram a cabeça em sinal de reprovação. Mais um excêntrico de cidade pequena se metendo em encrenca, mas para o círculo crescente de pessoas que acompanhavam sua história, isso o tornava ainda mais fascinante. Ele não estava falando apenas de infringir as leis da física. Ele estava realmente tentando. Após ser libertado, prometeu fazer as coisas dentro da lei. Comprou peças em classificados, aproveitou o que pôde de máquinas antigas e contou com a ajuda de alguns amigos que acreditavam em seu sonho. Os vizinhos frequentemente o flagravam carregando caixas misteriosas com fios, saindo como espaguete, resmungando sobre precisar de um pouco mais de energia. Se você o pressionasse para saber por que estava fazendo tudo aquilo, as respostas nunca eram as mesmas. Às vezes ele dizia que só queria saber se era possível. Outras vezes ele insinuava razões mais pessoais, algo sobre corrigir erros ou ver o que realmente existia lá fora. Seu tom oscilava entre brincalhão
e quase assombrado, como se houvesse algo mais por trás de seus experimentos do que mera curiosidade. As pessoas que conviveram com ele dizem que ele se portava com uma estranha mistura de confiança e distanciamento. Ele conseguia rir e brincar como qualquer outra pessoa, mas quando a conversa se voltava para a ciência, ou mais especificamente para o tempo, ele se concentrava intensamente. Suas palavras jorravam rapidamente, como se ele tivesse medo de perdê-las se não as dissesse rápido o suficiente. O que o tornava tão cativante não eram apenas seus experimentos. Era o jeito como ele vivia na tênue linha entre a credibilidade e a loucura. Seria ele um visionário tão à frente do seu tempo que ninguém o levava a sério? Ou estaria simplesmente perseguindo uma ilusão com brinquedos perigosos e imaginação de sobra? Quando desapareceu, já havia construído uma reputação como o cara que talvez conseguisse realizar seu sonho. Alguns o consideravam uma fraude. Outros achavam que ele estava mais perto do que qualquer um ousava admitir. De qualquer forma, seu nome ficou à margem da ciência alternativa, aguardando a noite em que desapareceria e deixaria o mundo em suspense. E foi exatamente isso que aconteceu. A lenda cresce. O desaparecimento tem uma estranha maneira de dar origem a lendas. No momento em que o fogo esfriou e as autoridades admitiram que não conseguiam encontrar um corpo, o homem deixou de ser apenas mais um excêntrico com uma garagem cheia de engenhocas. Ele se transformou em outra coisa. Tornou-se combustível para histórias que viajaram muito além do Missouri. No início, a cobertura era local. Um pequeno artigo aqui, uma notícia ali. Morador local desaparecido após incêndio em garagem. Mas quando o detalhe sobre o bilhete vazou o pedaço de papel queimado que dizia: não se trata de tempo. É uma questão de perspectiva. A história se espalhou como fogo em palha seca. No final do mês, já aparecia em tabloides, revistas de teorias da conspiração e programas de entrevistas noturnos. A internet estava apenas começando a se consolidar em meados da década de 90. E esse era o material perfeito para as crescentes comunidades de fóruns e salas de bate-papo. Nos primeiros fóruns online, surgiam tópicos com títulos como Prova da existência de uma máquina do tempo real ou Homem do Missouri supera Einstein. Os participantes do fórum trocavam teorias, a maioria delas absurdas, algumas estranhamente detalhadas. Um rumor comum era que ele havia conseguido. Que ele realmente havia entrado em sua máquina e sido puxado para fora desta dimensão. Outros insistiram que tudo não passava de uma farsa, que funcionários do governo apareceram após o incêndio para confiscar o que restava de seus equipamentos. Alguns juraram ter visto vans sem identificação no bairro na manhã seguinte, com homens carregando caixas sob a proteção da madrugada. Verdade ou não, a imagem ficou na memória. Então começaram os avistamentos. Relatos começaram a chegar de lugares distantes do Missouri. Um homem com as mesmas características foi visto em um posto de gasolina em Nevada. Outro foi visto vagando perto de um local no deserto do Novo México, conhecido por suas histórias de OVNIs. E até mesmo uma alegação bizarra de que ele apareceu em uma foto turística granulada tirada na Europa anos antes de seu desaparecimento. Nenhuma foi confirmada, mas na era anterior aos deepfakes e ao Photoshop, ao alcance de um clique, as histórias tinham certo peso. Programas de rádio exploraram bastante o assunto. Em emissoras AM de costa a costa, ouvintes juravam ter informações privilegiadas de que ele estava vivo e bem vivendo sob um nome diferente e continuando seus experimentos. Alguns até afirmaram que ele os havia contatado diretamente, embora nenhum pudesse apresentar provas. O apresentador entrou na brincadeira mantendo o mistério vivo com sua mistura característica de ceticismo e curiosidade. E claro, com o mistério vem a mitologia. Os fãs de sua história começaram a vê-lo como uma espécie de herói popular, um inventor rebelde que desafiou as leis da física e talvez tenha pago o preço por isso. Artistas fizeram esboços de como poderia ter sido sua máquina do tempo. Metade fantasia steampunk, metade pesadelo improvisado de fios e bobinas.
Cineastas amadores chegaram a criar curtas-metragens inspirados nele, imaginando o que aconteceu dentro daquela garagem quando o incêndio começou. Nem todos estavam convencidos. É claro que os céticos argumentavam que ele simplesmente havia fugido. Talvez o incêndio tivesse sido forjado, talvez ele tivesse se cansado da atenção. Talvez quisesse recomeçar em um lugar novo. Não era algo inédito. Pessoas desaparecem o tempo todo. Mesmo assim, a ausência de um corpo, a estranheza do bilhete e a pura bizarrice de seus experimentos mantiveram as dúvidas vivas. Quanto mais tempo ele permanecia desaparecido, maior a lenda se tornava. A cada ano, uma nova camada de especulação surgia. Livros sobre ciência marginal o mencionavam em seus capítulos. Fóruns online tratavam seu nome como uma senha para acessar caminhos ainda mais obscuros. Ele não era mais apenas um homem desaparecido. Era um símbolo de possibilidade. Esse é o poder de desaparecer sem explicação. Um desaparecimento sem conclusão se torna uma tela e cada um pinta sua própria versão. Para alguns, ele foi um pioneiro engolido pela própria invenção. Para outros, foi uma fraude que levou o Talmud Mir à falência. E para um grupo menor e mais dedicado, ele era a prova de que o impossível só era impossível até que alguém tentasse. A história não terminou com o incêndio, o bilhete ou os rumores. Porque anos depois, contra todas as probabilidades, ele voltou. E foi aí que o mistério se aprofundou de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Mas o que realmente aconteceu com ele durante todos esses anos? E por que ele voltou agora? O reaparecimento. Aconteceu discretamente, quase por acaso, numa pequena cidade a centenas de quilômetros do Missouri. Certa manhã, os moradores notaram um homem sentado num banco em frente a um café local. De aparência comum, mas estranhamente familiar para quem acompanhava as antigas histórias. Por volta do meio da manhã, alguém o reconheceu pelas fotos que circulavam em revistas há anos. A notícia se espalhou rapidamente. Ele havia retornado. Aqueles que o abordaram primeiro o descreveram como calmo, quase sereno, embora houvesse uma intensidade em seus olhos que sugeria que ele estivera em algum lugar que poucos poderiam imaginar. Ele parecia diferente, mas a semelhança era inegável. O mesmo queixo anguloso, as mesmas mãos inquietas, que brincavam com uma caneta ou um relógio de bolso, como se o próprio tempo fosse um enigma que ele ainda tentava desvendar. As pessoas juravam que ele caminhava com propósito, mas havia uma hesitação sutil, como a de um homem se adaptando a um mundo que continuara sem ele. As autoridades locais mostraram-se céticas a princípio. Verificaram sua identidade, fizeram investigações sobre seus antecedentes e até entraram em contato com parentes. Todos confirmaram que ele era o homem que havia desaparecido anos antes. As redes sociais entraram em erupção quase instantaneamente, embora isso tenha ocorrido antes do alcance viral das plataformas atuais. Fóruns online se encheram de capturas de tela, especulações e debates. Será que é mesmo ele? Alguns perguntavam: será que ele envelheceu? Será que mudou? Quando falou, usou o mesmo tom suave e ponderado que fizera as pessoas o ouvirem anos atrás. Não gritou. Não anunciou nenhuma grande revelação, pelo menos não ainda. Ele insinuou experiências difíceis de descrever, falando em fragmentos e metáforas. Suas palavras eram calculadas como se alguém estivesse testando o quanto o mundo estava preparado para ouvir. Jornalistas acorreram a cidade tentando reconstruir as primeiras horas de seu retorno. Testemunhas oculares descreveram detalhes pequenos, mas estranhos. Ele usava um relógio com vários mostradores que não correspondiam a nenhum modelo no mercado. Ele tinha um caderno semelhante aos perdidos no incêndio, mas suas páginas estavam cheias de símbolos e cálculos que ninguém conseguia decifrar. Até mesmo a escolha do local pareceu deliberada. Ele não havia retornado ao seu antigo bairro, nem ao estado de onde desaparecera. Entre a multidão estavam amigos e conhecidos que temiam que ele tivesse partido para sempre.
Eles relembraram seus experimentos excêntricos, os avisos dos vizinhos e a lenda que se espalhou pela internet. Alguns o abraçaram. Outros ficaram paralisados, incrédulos. Um amigo de longa data relembrou mais tarde as primeiras palavras que disse ao ver rostos familiares. É diferente do que você pensa, mas você está pronto para ver. A especulação atingiu o auge. Ele estaria se escondendo em outro país. Teria vivido isolado da sociedade, testando seus experimentos lentamente, ou teria realmente se deparado com algo extraordinário, algo que o mantivera inacessível por tanto tempo. Os repórteres faziam perguntas, mas as respostas eram escassas. Cada resposta parecia cuidadosamente calculada, como se ele estivesse revelando apenas o que pretendia. Mesmo os moradores da cidade que não haviam acompanhado sua história de perto, não puderam ignorar o efeito dominó. Equipes de reportagem filmaram as ruas silenciosas, capturando as reações dos moradores que de repente se viram parte de uma história que começou muito antes de eles nascerem. As escolas fervilhavam de curiosidade. Cientistas amadores debatiam possibilidades online. Ele havia se tornado um mistério vivo novamente e o mundo ansiava pelo próximo capítulo. Ao final da semana, uma coisa era clara. O homem que havia desaparecido anos atrás retornara, e nada nele sugeria que fosse a mesma pessoa que sumira em um incêndio. Se ele havia mudado fisicamente, mentalmente ou de maneiras que ninguém conseguia mensurar, ele carregava uma aura de experiência de alguém que havia viajado muito além do que a vida comum poderia conter. E embora não tenha revelado tudo de uma vez, a promessa de revelação pairava no ar. As pessoas sabiam que a lenda não havia acabado nem de longe. Então, o que ele viu ou vivenciou durante todos esses anos? E por que essa é uma verdade para a qual o mundo não estava preparado? Nas camadas da realidade. Quando ele finalmente começou a falar em público, não foi com alarde ou as grandes proclamações que as pessoas esperavam. Não houve demonstrações chamativas nem faíscas saindo de uma máquina. Em vez disso, ele compartilhou histórias, observações e fragmentos de experiências. Estranhas, profundas e muitas vezes quase impossíveis de descrever. Ele insistia que seu desaparecimento não tinha a ver com viagens no tempo da maneira como a ficção científica imaginava. O tempo, disse ele, não é linear como você pensa. É mais como uma teia, uma série de fios que se sobrepõem, se cruzam e se entrelaçam de maneiras que sua mente tem dificuldade em compreender. Ele chamou seus experimentos de viagem de perspectiva, explicando que havia desenvolvido uma forma de vivenciar momentos da vida não como passado, presente ou futuro, mas como camadas de possibilidade. Segundo ele, o que a maioria das pessoas considera passado é, na verdade, apenas um fio entre inúmeros outros. Você pensa que mudar uma decisão apaga um momento, disse ele aos repórteres, mas todas as suas escolhas existem em algum lugar. Eu fui vê-las não para alterá-las. Ele descreveu visitas a versões de lugares e pessoas familiares, versões ligeiramente diferentes ou às vezes drasticamente distintas. Falou de conversas que ouviu em realidades paralelas, escolhas que teria feito de forma diferente e da estranha sensação de déjà vu que surgia ao observar os mesmos momentos se desenrolarem de múltiplas maneiras simultaneamente. Algumas de suas revelações soavam quase filosóficas. Ele sugeriu que nossa compreensão de erros, arrependimentos e sucessos é limitada pela perspectiva. Você acha que fracassou, disse ele, mas em outra linha de raciocínio você teve sucesso. Sua vida não é uma história única, é uma biblioteca. Essa perspectiva, ele afirmava, teve efeitos profundos em sua visão sobre ética, decisões e a própria natureza da realidade. Não era mágica, insistia ele. Era observação, ciência e consciência levadas a um nível que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. Mesmo assim, ele admitiu que havia perigos. É fácil se perder, disse ele em voz baixa. Se você se demora demais em assuntos que não lhe dizem respeito, corre o risco de esquecer a qual realidade pertence. Foi por isso que eu fui embora.
e por isso que a maioria não conseguiu sobreviver ao experimento. Alguns cientistas e céticos zombaram disso. Outros, no entanto, notaram o tom estranhamente preciso com que ele descreveu a desorientação psicológica, citando paralelos com estudos sobre percepção alterada, teoria do multiverso e a reação do cérebro a padrões desconhecidos. Ele também revelou que, durante sua ausência, havia experimentado interações em pequena escala, deixando pistas sutis, testando se as mensagens poderiam se cruzar ou observando os efeitos de pequenas intervenções. Nada de muito importante, explicou. Você não pode mudar a história da maneira que os filmes prometem, mas pode observá-la. E observar muda você. A mídia estava dividida. Alguns o descartaram como um místico, um trapaceiro ou um homem que contava meias verdades para cativar o público. Outros ficaram fascinados. Cientistas que estudaram suas anotações encontraram equações que faziam sentido matematicamente, mas que pareciam descrever fenômenos que iam além da física convencional. Filósofos debateram as implicações de suas observações, questionando se a experiência subjetiva poderia se tornar uma ponte para uma nova compreensão da existência. Sua história ressoou profundamente, não por sua plausibilidade científica, mas por seu enfoque humano. Ouvintes e leitores relataram sentir uma estranha sensação de conforto em suas palavras, como se alguém tivesse espiado por trás da cortina da realidade e voltado para lhes dizer que não era exatamente como parecia. Erros não eram fracassos. Eram apenas fios. As escolhas não desapareceram. Elas se ramificaram infinitamente. A narrativa da vida de repente pareceu menos rígida, menos finita e mais como uma teia viva e pulsante de possibilidades. E, no entanto, apesar de tudo o que ele havia revelado, alguns detalhes permaneciam tentadoramente vagos. Informações específicas sobre locais, métodos exatos ou provas definitivas foram omitidas, seja por segurança ou sigilo. Ele insinuou que compartilhar informações demais muito cedo poderia prejudicar a compreensão ou até mesmo desestabilizar a própria percepção. O resultado foi uma mistura paradoxal de admiração e frustração. As pessoas ficaram perplexas com ideias profundas, incapazes de verificá-las, mas relutantes em descartá-las completamente. Para o mundo, o homem que desapareceu e retornou não apenas contou uma história. Ele mudou a forma como a própria realidade podia ser imaginada. Krentz vs. Ceticos. No momento em que ele reapareceu e começou a falar, o mundo se dividiu em dois grupos. De um lado estavam os crentes, pessoas fascinadas por sua história, convencidas de que o que ele havia vivenciado era real e profundo. Do outro estavam os céticos, cientistas, jornalistas e pensadores críticos do dia a dia que viam tudo como uma mistura de narrativa inteligente, memória seletiva e truques psicológicos. E no meio estavam aqueles que não sabiam para que lado se inclinar, suspensos entre a curiosidade e a dúvida. Os crentes vinham de muitas formas. Entusiastas da ciência marginal o elogiavam como um pioneiro, um explorador da vida real, que se aventurava em domínios que a física teórica apenas insinuava. Fóruns e grupos de discussão online fervilhavam com tópicos como viagem no tempo confirmada e fios do tempo, estamos vivendo múltiplas vidas. As pessoas dissecavam cada palavra que ele dizia, tentando montar um mapa coerente de suas experiências. Pequenas comunidades até tentaram replicar seus métodos em nível pessoal, não para viajar literalmente no tempo, mas para experimentar com percepção alterada, meditação e observação, na esperança de vislumbrar as camadas que ele descrevia. Alguns se inspiraram no lado filosófico de suas revelações. Ele não alegava manipular a história ou reescrever os eventos. Ele enquadrou suas experiências como uma forma de compreender as possibilidades da vida. Escritores de autoajuda, podcasters e pensadores se apropriaram dessa ideia.
Não se trata de viagem no tempo, escreveu um blogueiro, mas sim de viagem de perspectiva, e isso muda a forma como você vive todos os dias. A mensagem repercutiu. Os erros não eram definitivos. Os arrependimentos não eram permanentes, e cada escolha se ramificava em infinitos resultados. Os céticos, no entanto, também se manifestaram veementemente. Os cientistas questionaram a falta de provas verificáveis. Afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias, observou um físico salientando que nenhuma máquina sobreviveu ao incêndio, não havia registros que documentassem seus experimentos e nenhum observador independente havia confirmado os momentos críticos. Jornalistas investigaram seu passado, destacando o roubo do transformador, o incêndio, e suas aparições extravagantes no rádio, argumentando que um padrão de excentricidade e ilegalidades ocasionais constituía uma história convincente, mas não uma prova definitiva. Psicólogos também se manifestaram. Alguns sugeriram que suas experiências poderiam ser explicadas como estados oníricos, vívidos, dissociação ou os efeitos intensos do isolamento combinados com a obsessão por mexer em coisas. Ele está descrevendo fenômenos de uma forma poética, observou um pesquisador. É fascinante, mas pode ser mais metafórico do que literal. Mesmo entre os acadêmicos que se mostraram intrigados pelas implicações filosóficas, houve cautela. Sua narrativa era convincente, mas não podia ser verificada em termos científicos convencionais. Mesmo assim, a tensão entre crentes e céticos só amplificava sua lenda. Os meios de comunicação exploravam ambos os lados, alternando entre documentários que investigavam a possibilidade de viagens de perspectiva e podcasts céticos que analisavam cada afirmação. Os teóricos da conspiração acrescentaram suas próprias versões. Alguns alegavam que agências governamentais estavam envolvidas em seu desaparecimento, enquanto outros sugeriam que ele de fato havia conseguido viajar no tempo, mas retornou cautelosamente, limitando as informações que compartilhava. Para o público em geral, essa divisão o tornou mais fascinante, e não menos. Pessoas que nunca se importaram com física metafísica ou ciência marginal, de repente passaram a acompanhar cada entrevista, cada aparição pública. Debatiam interminavelmente. Ele era um gênio, um místico, um trapaceiro ou uma combinação dos três. Sua história não se encaixava perfeitamente em nenhuma categoria, e era exatamente isso que a tornava contagiante. Curiosamente, os próprios debates refletiam sua mensagem central. A percepção é tudo. Crentes e céticos interpretavam os mesmos eventos, as mesmas palavras de maneiras completamente diferentes. Para alguns, o homem era a prova de realidades ocultas. Para outros, era um contador de histórias eloquente que desaparecera no momento perfeito para maximizar o mistério. De certa forma, o próprio mundo tornou-se um reflexo de seus experimentos complexo, subjetivo e repleto de possibilidades ramificadas. Acredite-se nele. Ou não. Uma coisa é inegável. Ele obrigou as pessoas a questionarem suas suposições, a considerarem os limites do conhecimento e a confrontarem a ideia de que a realidade poderia ser mais flexível do que jamais imaginaram. E nessa tensão entre dúvida e admiração, sua lenda cresceu ainda mais. Lições da lenda. Independentemente de ele ter realmente experimentado a viagem em perspectiva ou não, a história deixa uma mensagem surpreendentemente humana. Em sua essência, trata-se de curiosidade e persistência e da maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. As experiências daquele homem não se limitavam a desafiar as leis da física. Tratavam-se de perceber as inúmeras possibilidades que existem a cada instante. Sua obsessão por explorar o desconhecido não era imprudente. Foi motivado pelo desejo de compreender a vida em toda a sua complexidade, de ir além do pensamento convencional e vislumbrar o que outros talvez nunca vejam. No dia a dia,
Todos nós nos deparamos com escolhas e decisões, muitas vezes ponderando arrependimentos ou questionando nossas próprias ações. E se como ele pudéssemos dar um passo atrás e enxergar a vida como uma teia de possibilidades, em vez de uma linha reta de erros e acertos. Essa perspectiva por si só transforma a maneira como nos relacionamos com nossas próprias experiências. Cada conversa constrangedora, cada oportunidade perdida, até mesmo cada triunfo, pode ser visto como um dos inúmeros fios que se ramificam. Imagine refletir sobre sua vida, não como uma sequência de ações certas ou erradas, mas como uma rede de possibilidades, cada uma com suas próprias lições e consequências. Esse tipo de pensamento não apenas expande a mente. Isso transforma a maneira como nos perdoamos e abraçamos o crescimento. Sua história também nos lembra da tensão entre crença e ceticismo. As pessoas se apegam às evidências, mas também anseiam pelo deslumbramento. Somos atraídos pelo desconhecido, seja um desaparecimento misterioso, uma invenção estranha ou uma teoria instigante. E às vezes a magia não está em provar a história, mas em imaginá-la, questioná-la e deixar que ela expanda nossa visão de mundo. A lição aqui não é se ele estava certo ou errado, é que a curiosidade e o deslumbramento têm valor mesmo sem provas concretas. Há também uma lição lúdica. A curiosidade pode levar ao perigo, ao constrangimento ou a aventuras ousadas, mas também é o que alimenta a inovação. Ele quebrou regras, ultrapassou limites e seguiu ideias que outros rejeitavam. Essa combinação de coragem, obsessão e experimentação incessante é o que mantém as lendas vivas, mesmo que os detalhes permaneçam obscuros. Em última análise, quero classifiquemos como visionário excêntrico, ou algo entre os dois. A sua história leva-nos a fazer uma pergunta simples. Estamos a viver com a visão limitada de uma única linha temporal? Ou estamos abertos a ver as camadas que nos rodeiam? Nesse sentido, o homem que desapareceu e regressou não é apenas uma figura lendária. É um lembrete para prestarmos mais atenção, para nos maravilharmos mais e para abraçarmos as estranhas possibilidades que a vida oferece silenciosamente, mesmo nos pequenos e cotidianos momentos. A história do homem que desapareceu e retornou nos lembra que a curiosidade e o deslumbramento podem nos levar mais longe do que jamais imaginamos. Se a jornada dele inspirou sua imaginação, não se esqueça de se inscrever para mais histórias que desafiam os limites do possível.